Olá, meu nome é Luiz Henrique César Vasconcelos, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e nesse módulo nós iremos abordar sobre a saúde ocupacional ou saúde do trabalhador. Esse componente curricular possui uma carga horária total de 15 horas e tem como objetivo geral capacitar o aluno na área de segurança do trabalho, com o objetivo do profissional atuar na saúde ocupacional dos trabalhadores, nos termos da legislação vigente, atuando em empresas públicas e privadas que possuem empregados regidos pela consolidação das leis trabalhistas, as CLTs, e também como prestador de serviços nas empresas em geral. Durante esse módulo, nós iremos abordar alguns tópicos que consistem, inicialmente, no conceito de segurança do trabalho. Em seguida, nós vamos tratar das normas e dos regulamentos sobre as diretrizes da segurança do trabalho no Brasil. E, dentre esses regulamentos, nós iremos abordar especificamente sobre 3 normas, que são as normas regulamentadoras número 32, número 01 e número 07. Em seguida, nós vamos falar sobre os tipos de riscos e as suas precauções e as doenças ocupacionais que podem ser desenvolvidas ou que podem surgir decorrentes da exposição do trabalhador a esses riscos ocupacionais. E aí, dentre esses riscos ocupacionais, nós vamos estudar sobre as doenças ocupacionais associadas aos riscos biológicos, as dermatoses ocupacionais, as doenças ocupacionais associadas aos riscos físicos e aos riscos químicos, as lesões por esforços repetitivos associadas à exposição a riscos ocupacionais do tipo ergonômicos e as medidas de primeiros socorros que devem ser realizadas durante a ocorrência de acidentes ocupacionais. Então, inicialmente, nesse primeiro módulo, nós iremos abordar os conceitos e como se dá a regulamentação da saúde ocupacional no Brasil. E aí, inicialmente, a gente precisa entender o que é e do que trata a segurança ocupacional. A segurança ocupacional, também conhecida como segurança do trabalhador, é um termo e é uma área que foi criada pela Organização Mundial da Saúde em 1980 e essa segurança do trabalhador relacionada especificamente ao trabalhador da área de saúde, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores da equipe de enfermagem, ela é definida como biossegurança. E essa biossegurança é definida como práticas de prevenção para o trabalho em serviços de saúde e os riscos biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes que são associadas a essa ocupação. A segurança do trabalho visa basicamente garantir a proteção e o bem-estar dos trabalhadores em seu ambiente laboral, e ela engloba uma série de práticas e normas que são voltadas para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, para a promoção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador, além de garantir a conformidade legal e de responsabilidade social das organizações, ou seja, dos empregadores. E aí, como é que as empresas devem garantir, quais são as diretrizes que garantem que as empresas ofereçam as medidas de preservação do bem-estar e da saúde do trabalhador, né, do estabelecimento de saúde. Essa garantia é feita através da legislação vigente no Brasil e essa legislação é feita através de normas e regulamentos. As diretrizes presentes nessas normas e nesses regulamentos devem ser seguidas tanto pelo empregador como pelo próprio trabalhador. Ou seja, fica a cargo também do trabalhador garantir ao máximo a sua não exposição aos riscos ocupacionais que eventualmente estejam presentes em seu ambiente laboral. E, no caso de não cumprimento dessas normas, tanto por parte do empregador como por parte do trabalhador, predispõe esses indivíduos a determinadas sanções legais. E aí, nós iremos abordar especificamente 3 normas regulamentadoras, que são a norma regulamentadora número 32, ou ANR 32, que trata da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde, a norma regulamentadora número 01, que trata do Programa de Gerenciamento de Risco, e a norma regulamentadora número 07, a ANR 07, que trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, abreviado como PCMSO. Então, inicialmente, vamos falar sobre a norma regulamentadora
número 32, a NR32. A NR32 trata especificamente da segurança e da saúde no trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde, ou seja, é uma norma relacionada à segurança do trabalho, direcionada especificamente para o trabalhador da área de saúde. Essa NR foi instituída pela portaria número 485 no ano de 2005, pelo então Ministério do Trabalho e Emprego, e ela basicamente estabelece diretrizes que são específicas para garantir a proteção dos trabalhadores que atuam em estabelecimentos de assistência à saúde, como, por exemplo, hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, unidades de saúde da família, laboratórios de análises clínicas, dentre outros estabelecimentos de saúde. Essa norma regulamentadora aborda os pontos relacionados aos tipos de fatores de riscos em ambientes de serviço de saúde. E ela divide os fatores de riscos do ambiente de saúde em 5 categorias. Cada categoria é designada por uma cor diferente. Nesse caso, a gente tem os fatores de risco físicos, designados pela cor verde, os fatores de risco químicos, representados pela cor vermelha, os fatores de risco biológicos, representados pela cor laranja a marrom, os fatores de risco ergonômicos, designados pela cor amarela, e os fatores de risco relacionados a acidentes, que é designado pela cor azul. Todos esses fatores de risco serão abordados mais adiante. A segunda norma regulamentadora é a NR número 01, que estabelece as diretrizes para a elaboração e a implementação do Programa de Gerenciamento de Risco nas empresas. E esse Programa de Gerenciamento de Risco nas empresas tem como função básica identificar, avaliar, controlar e monitorar os prováveis riscos ocupacionais e ambientais que estejam presentes naquele ambiente daquele trabalhador. E esse plano de gerenciamento de risco tem como função básica prevenir o desenvolvimento de uma doença associada às atividades laborais, ou uma doença ocupacional, ou uma condição de saúde associada à exposição a um fator de risco ocupacional, e dessa forma garantir a saúde e o bem-estar do trabalhador. Essa NR01 estabelece algumas etapas relacionadas com a identificação, a prevenção e a monitorização e o manejo desses fatores de risco, que envolvem inicialmente a identificação de possíveis fatores de risco presentes naquele ambiente, a depender do tipo de atividade laboral que é desempenhado naquele ambiente, o controle desses fatores de risco, ou seja, o manejo adequado, as formas de minimizar ao máximo a exposição dos trabalhadores a esses fatores de risco, que podem envolver, dentre outras coisas, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Em seguida, em havendo um surgimento de alguma condição de saúde ou de alguma doença ocupacional decorrente da exposição a esses fatores de risco, devem ser atribuídas as responsabilidades do desenvolvimento dessa condição de saúde. E essa responsabilidade pode ser atribuída tanto ao empregador, caso ele não disponibilize para os seus trabalhadores as condições necessárias para minimizar a exposição a esses fatores de risco, ou ao próprio trabalhador, caso ele não tenha respeitado os limites impostos para que ele se exponha menos a esses fatores de risco. Além disso, periodicamente, os trabalhadores devem passar por cursos de capacitação, e essa capacitação servirá justamente para permitir que o trabalhador identifique os fatores de risco presentes naquele ambiente, as formas de evitar a exposição àqueles fatores de risco, e em havendo a exposição e o acontecimento de algum acidente do trabalho, a forma como esse trabalhador pode manejar essa situação. E, por fim, ela estabelece também que todas essas diretrizes devem ser revisadas periodicamente com o objetivo, por exemplo, de detectar o surgimento de novos fatores de risco naquele ambiente. E, por fim, a gente tem também a norma regulamentadora número 07, que é uma norma do Ministério do Trabalho que estabelece as diretrizes para a implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional nas empresas. E essa NR 07 tem como objetivo promover a prevenção,
o monitoramento e o controle da saúde dos trabalhadores, com foco na detecção precoce de doenças relacionadas ao trabalho e na promoção do ambiente de trabalho saudável. Ou seja, é uma norma que estabelece o quê? Que a empresa deve ser capaz de detectar condições pré-existentes naquele trabalhador, o surgimento de novas condições decorrentes daquele trabalho e a forma como essa condição deve ser manejada. E essa NR07 estabelece alguns protocolos que devem ser seguidos para aquele trabalhador. A primeira etapa consiste num tipo de exame que o trabalhador deve realizar antes de adentrar ao seu ambiente de trabalho, no momento da admissão, e esse exame é chamado de exame admissional. O exame admissional é realizado quando o trabalhador vai entrar no seu novo trabalho. Ele deve ser feito através de uma avaliação realizada por um médico do trabalho, e ele serve basicamente para detectar condições pré-existentes naquele trabalhador, para garantir que aquelas condições não foram adquiridas decorrente da exposição a fatores de risco naquele ambiente de trabalho. A segunda etapa ocorre quando o trabalhador é demitido ou quando o trabalhador pede demissão daquele trabalho, e nesse momento o trabalhador deve realizar um exame chamado de exame demissional. O exame demissional serve para detectar o desenvolvimento de doenças relacionadas à exposição a fatores de risco naquele ambiente laboral, ou mesmo o agravamento de condições pré-existentes devido à exposição a esses fatores de risco. E a terceira etapa são os exames que devem ser realizados periodicamente durante aquele período de trabalho, e ele deve ser feito em intervalos de tempo, ou seja, em períodos estabelecidos pela empresa. Normalmente as empresas determinam uma periodicidade de 1 ano, ou seja, a cada ano, anualmente, o trabalhador deve realizar esses exames para verificar o grau de exposição desse trabalhador a esses fatores de risco e se o trabalhador desenvolveu alguma condição de saúde decorrente da exposição a esses fatores de risco. Então, finalizamos essa primeira etapa tratando sobre as questões normativas e de legislação relacionadas à garantia da saúde e o bem-estar do trabalhador, e no próximo módulo nós iremos conhecer os tipos de fatores de risco e os tipos de doenças ocupacionais que podem ser causadas decorrente da exposição a esses fatores de risco.